A oração muda ambientes e manifesta a soberania de Deus. A gente aprendeu no último domingo com a vida de Esther, com a vida de Mardoqueu, de Mordecai, que quando nós nos colocamos em oração com o propósito, Deus move céus e terra, Deus toca coração de rei, Deus toca em coração de patrão, sabe? Não é propaganda não é algo comercial que eu estou apresentando para você, mas tantas situações, quando a gente entendeu com Esther, que ela, diante de todo aquele problema que eles passaram ali, quando eles se colocaram em oração, Deus tocou no coração do rei, Deus tocou no coração de muita gente para que eles viessem ajudar Esther. Então, aí a gente entendeu também que a oração é um caminho de busca por respostas e manifestação sobre... Irmão, resumindo, a oração muda tudo. Já dizia um corinho antigo, quando você está passando por alguma dificuldade, e você olha para a direita, olha para a esquerda, você não vê solução, você coloca o teu joelho no chão, que o Senhor, Ele manifesta a graça, o favor dEle sobre a tua vida. Então, resumindo, a oração, ela vai mudar tudo. No texto que o Rodrigo leu com toda a igreja, em 1 Samuel capítulo 30, vai falar de um rei, de Davi, a história de Davi. Nessa passagem que o Rodrigo leu, só para que os irmãos possam entender, essa passagem que o Rodrigo leu, Davi estava habitando em território filisteu. Agora, por que o rei Davi, que havia matado o gigante Golias, agora ele está no território filisteu, sendo protegido pelo rei Aquis, que era rei dos filisteus? Por quê? E ele passa lá, a gente vai entender, que no tempo de 1 ano e meio, mais ou menos, Davi mora em território filisteu. Davi, ele abre mão da sua liberdade e passa a morar com os filisteus. Davi se torna servo dos filisteus, servo de Aquis. Ele ia trabalhar, ele tinha suas conquistas, e parte dessa conquista ele tinha que entregar para o rei Aquis. Agora, o que fez Davi ir parar, o homem que foi ungido para ser rei de Israel, enquanto tinha aproximadamente 15 a 17 anos, é o que os historiadores acreditam, o que fez esse camarada que matou o Golias, tudo isso que a gente conhece de Davi, ir parar no território filisteu? Davi é ungido rei em 1 Samuel capítulo 16, de 15 a 17 anos. Davi foi designado para ser o escudeiro do rei Saul. Saul, nessa época, ele já tinha desobedecido a Deus. Davi tinha os seus 17 anos, e quando um espírito maligno entrava na vida de Saul, chamavam Davi pegava a harpa dele, começava a tocar, começava a ministrar um louvor a Deus, e aquele espírito maligno saía da vida de Saul. E a partir de então, Davi começa a ter duas funções. Ele era pastor de ovelhas, você vai ver isso no capítulo 16, 18 de 1 Samuel. Ele passa a ter duas funções. Ele era escudeiro do rei, auxiliar do rei ali, pajem do rei, e era também pastor de ovelha. Ele estava lá cuidando das ovelhas, daqui a pouco Saul mandava chamar ele ia correndo. Até os 19, mais ou menos, 18, 19 anos, Davi fica nessa rotina de pastor de ovelha e escudeiro do rei, e músico do rei. Aí nessa época em que ele vence, com os 17 anos ele vence Golias, ele já começa a fazer parte do exército. Daqui a pouco ele se torna capitão de 1000, daqui a pouco ele é graduado ali, ele recebe uma promoção, se torna capitão de 1000, e nessa época, até uns 20 anos, Davi era o cara na nação de Israel. Só que, quando ele ia para uma batalha e estava voltando, as mulheres da cidade iam com seus instrumentos musicais e cantavam canções. Saul matou milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares, e cantavam umas músicas assim, que deixavam Saul, o rei de Israel, furioso, e volta e meia, Saul, imagine que isso aqui é uma sala,
Davi estava aqui preparando a harpa dele. Então, nessa época em que Davi tinha uns 20 anos, Saul já estava movido por um sentimento de inveja. E a primeira vez que o atentado contra a vida de Davi aconteceu, Davi estava numa sala afinando a sua harpa, imagino que a harpa é tipo um violão na época lá, estava aqui afinando, daqui a pouco Saul entra batendo a porta, pega uma lança e o Davi se esquiva e perna para que te quero. Aí daqui a pouco ele volta, ele entende que aquilo era um espírito maligno, daqui a pouco Saul tenta, enfim, a partir desse momento, dos 19 para os 20 anos para frente, até os 30 anos, a vida de Davi foi fugindo de Saul, aí a gente vai entender que Davi fica fugitivo de Saul, em torno de 10 a 13 anos, essa informação é importante, para o fechamento dessa mensagem aqui. Durante de 10 a 13 anos, a vida de Davi foi fugindo de Saul. Uma hora Saul mandava o Jonathan tentar trazer ele de volta, ele trazia, daqui a pouco ele tentava matar ele de volta. Ele viu que se ele ficasse próximo de Saul, ele seria morto. E a partir de então, ele se torna um fugitivo. Daí, aí naquela região tem muitas cavernas, e ele vai se esconder nessas cavernas. Só que isso cansa essa vida. Na mente dele, de 20 anos, de um jovem de 20 anos, faz uns 5 anos, eu ainda era muito garoto, eu fui ungido para ser rei em Israel. Mas agora o rei de Israel está me perseguindo, querendo me matar. E isso não vai parar. A gente vai entender que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez isso, ele não ousou tocar no ungido do Senhor, que era o rei, apesar de estar nos caminhos errados, mas ele era o rei, ele era autoridade sobre a nação de Israel, e ele não. Então ele pensa, para eu me tornar rei, para a promessa de Deus, para aquilo que Deus falou que eu iria ser rei, para a promessa de Deus se cumprir na minha vida, esse camarada vai ter que morrer. Mas eu já tive a oportunidade de matar e não matei. Então, ele é movido a acreditar que aquilo nunca iria acontecer. Ou pelo cansaço, pela fadiga, ele abre mão daquilo que Deus havia planejado, projetado para a vida dele. Então, por conta disso, Davi, após mais de 10 anos, sendo perseguido por Saul, ele tem um plano B, eu vou me esconder, eu vou habitar na terra dos filisteus, eu quero ver Saul ir lá me procurar, e ele cria uma situação, se faz de louco, e chega com os filisteus babando, eu sou louco agora, não sei o quê, os caras acreditam na história dele, recolhem ele, designam a cidade de Ziclag, para que ele viesse morar, e ali ele passa 1 ano e 4 meses, perceba que faltava pouco, para se concretizar o projeto de Deus na vida de Davi, ele passa mais de 10 anos fugindo, quando ele decide, olha, agora começa a mensagem, quando ele decide, sem consultar o Senhor, tomar uma decisão, decidir algo para a sua vida, e ele decide ir morar na cidade de Ziclag, aí a gente vai ver que daqui a pouco, 1 ano e meio depois, menos de 1 ano e meio depois, ele se torna rei em Israel. Ou seja, se ele continuasse perseverando, fugindo de Saul, se escondendo nas cavernas, como ele cita lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do... Ele se escondia, ele fez do Senhor o seu esconderijo, só que ele cansou daquilo, e ele, eu largo mão disso, eu quero ver uma vida mais simples, eu quero ver uma vida normal, que rei, isso daí não é para mim, isso aí é para outro.
movido por ressentimento e perseguição, sem consultar o Senhor, Davi faz aliança com o inimigo. Ele deixa a nação de Israel e vai habitar com os inimigos da nação de Israel. Ele vai conviver com o inimigo do povo de Deus. Ele vai conviver com pessoas que tinham práticas que o Senhor condenava, mas ele não existe relato de que ele participou dessas práticas, mas ele estava inserido ali no meio. A gente vai entender que Davi, ele abre mão das promessas de Deus em sua vida por entender, talvez, que o quadro atual não mudaria. Irmãos, quantas pessoas desistem dos projetos que Deus planejou para as suas vidas? Quantas pessoas abrem mão da promessa de Deus por achar que não vai acontecer, por achar que o contexto atual, para que Deus viesse fazer aquilo que Ele prometeu na minha vida, aí a gente começa a calcular, tinha que acontecer isso, tinha que acontecer aquilo, tinha que acontecer isso, e aí a gente vê que não existe possibilidade de tudo isso de forma assertiva acontecer. Aí a gente parte para um plano B, sem consultar o Senhor. Ziclag, quando Davi decide ir para Ziclag era um plano B de Davi. Davi havia cansado, estava ressentido e foi buscar um plano B. A mesma coisa acontece com José lá no Egito. Lembram quando José tem toda aquela história de perseguição, enfim, daqui a pouco ele é vendido, daqui a pouco ele se torna um escravo, que se torna o mordomo de tudo, o senhor de tudo que o Potifar tinha. Imagina comigo, um camarada que era o zelador, que cuidava da grama, agora ele é o chefe, é o 01 da casa do general do Egito. E ele está com uma vida boa. Eu imagino que José, de repente, tinha planos de ir até onde seu pai estava, fazer uma visita, porque agora José não era mais um escravo, agora ele tinha carros à sua disposição, cavalos à sua disposição. E ele se contentou com aquilo. Mas o que Deus tinha para a vida de José não era para ele ser servo de Potifar, ser o senhor da casa de Potifar. O que Deus tinha para a vida de José era maior. A casa de Potifar era um plano B para José. Também, o mesmo José, quando ele vai parar na prisão, porque, irmãos, José já está bem realizado profissionalmente na casa de Potifar. Só que o que Deus tinha para ele era maior, mas para que esse maior acontecesse, ele precisava passar por uma outra escola, de repente, William, uma pós-graduação de provação, ser experimentado. E que lugar foi esse? Na prisão. Lá na prisão, ele começa a lembrar de como era na casa de Potifar, mas agora eu estou na prisão. Aí tem aquela história do copeiro, que ele interpreta o sonho, faz amizade com o copeiro do rei, que foi parar na prisão também. Esse copeiro do rei ganha liberdade. Na hora que o copeiro do rei está saindo pela prisão, o José, ô copeiro, leva meu currículo lá para o palácio, lembra de mim, quando você ganhar a tua posição de volta, quando você estiver lá, lembra de mim. Irmão, José queria ser auxiliar do copeiro do rei, José queria trabalhar lá na cozinha, mas era isso que Deus tinha para a vida de José? Não era isso. A cozinha do palácio, ser servo do copeiro, auxiliar do copeiro, era um plano B, porque José não suportava, não aguentava mais a prisão. Então ele diz, lembra de mim. Então, não crie expectativas movidas por um contentamento enganoso. Quantas das vezes nós nos contentamos com uma vida, porque nós, até aqui foi tanta frustração, que não quero mais mexer com isso. Não me venha, deixa eu viver minha vida do meu jeitinho, no meu cantinho. Quantas pessoas que Deus tem um projeto lindo, ministerial,
se contentam em viver numa mediocridade, escondidos, por não ter mais forças para encarar os obstáculos, por não ter forças para encarar, muitas das vezes, obstáculos que o Senhor coloca para que venham servir de preparação para nós. Davi estava nessa situação, ele cansou. Assim, Rodrigo, como você às vezes cansa, mas às vezes cansa. Vou dar um tempo, e dá um tempo, e esse tempo se torna, era para ser uma semana, se torna um mês, se torna 2 meses, isso só vai nos afastando do projeto inicial, original de Deus. Então não crie expectativas motivadas por um contentamento enganoso, por estar cansado de lutar, cansado de esperar, por entender que a vida às vezes é injusta. Era o sentimento de Davi, ele não queria mais nada disso, porque, irmãos, quanto mais você idealiza projetos, sonhos, você precisa ter disposição de suportar. A palavra que eu acho que foi falada hoje na escola dominical, da moda aí, resiliência. Infelizmente, a gente admira muitas pessoas, a gente admira muitos colegas de trabalho, que chegam lá, que conquistam seus objetivos. A gente muitas das vezes admira famílias que são abençoadas, mas a gente não tem a disposição de passar pelo que elas já passaram. A gente admira alguém que ganha bem, que está indo bem no seu trabalho, que foi promovido, mas a gente não tem a disposição que essa pessoa tem. E muitas das vezes não se limita apenas na disposição, parece que Davi tinha disposição, mas só que parece que toda vez que ele coloca, o troço não ia, a coisa não ia, e ele resolve abandonar isso. Deixa eu viver aqui, escondidinho no meu canto, deixa eu viver minha vidinha normal, tranquilinha aqui, ninguém me incomoda, é assim. Da mesma forma, na vida de Davi, não era o projeto de Deus, Davi ser servo de Aquis, isso era o plano B de Davi. Sem buscar uma orientação de Deus, ele vai para o território filisteu e se torna servo de Aquis. O camarada que era para ser rei em Israel, agora se torna servo do rei dos filisteus. Será também, Sara também quis, irmãos, com Sara, o negócio é mais difícil. Sara cansou de esperar no Senhor. Ela já era idosa, ela tinha tudo também para estar cansada. Eu não estou dizendo que você não tem direito de ficar cansado. Eu não estou dizendo que você não tem direito de ficar desanimado. Eu fico desanimado. Eu fico. Mas o perigo do desânimo, ouçam isso. O perigo do desânimo é quando a gente quer esse plano B sem consultar o Senhor. Plano B nunca é consultado ao Senhor. A gente só acha que é o mais prático, é o mais fácil, então vamos. Lembram quando Sara quis trazer a sua serva Agar, para, como ela não gerava filhos, existia uma promessa linda que Abraão, seu esposo, seria pai de uma grande nação, só que Abraão já tinha mais de 90 anos, Sara 80, e ela não gerou nada. Ela é estéril. Ela quis ajudar o Senhor. Abraão, está aqui minha serva, eu penso que ela quis ajudar o Senhor, ela fez um atalho, ela apresentou um plano B. A gente precisa ter cuidado com os planos B, que a vida e às vezes o diabo oferece para nós. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança,
que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência. Ei, irmão, eu não sei o que Deus prometeu, eu não sei o que Deus plantou no teu coração a respeito da tua família, a respeito da tua vida profissional, a respeito da tua vida sentimental, mas a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 36, ela vai dizer: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aí vem uma palavra boa, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Você pode dizer um amém? Você que está esperando algo no Senhor, você pode dizer um amém sobre essa palavra? Glória a Deus. Davi passa mais de 10 anos fugindo, faltava 1 ano e meio para a bênção acontecer na vida dele, ele desiste, ele vai pelo um atalho, ele aceita um plano B, que naquele momento a vida deu para ele, só que esse plano B trouxe prejuízos. O plano B sempre traz prejuízo. Olha isso, todo mundo. Você que está em casa assistindo também. Se esconder do projeto de Deus traz prejuízo. No primeiro momento, você até pode ficar de boa, vou ficar de boa, ninguém está me incomodando, ninguém está me vendo, vou indo aqui, sabe aquele, deixa a vida me levar, bem de boa, bem, tranquilo, ninguém está vendo, não está chamando, está igual aqueles aviões na guerra que voam abaixo das nuvens, abaixo do radar para não ser identificado. Assim tem muito crente, que se escondendo do que Deus idealizou, do que Deus sonhou, do que Deus planejou para a vida dele. E quando isso acontece, você está sabendo hoje que isso traz prejuízo. Aceitar o plano B ou se afastar do projeto original de Deus, até um certo tempo, você vai, daqui a pouco o prejuízo, a conta chega. E a conta, por Davi tomar uma decisão sem consultar ao Senhor, chegou agora. O Davi estava em seu plano B. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas e foram marchar contra Israel. Os filisteus vão marchar contra Israel. E o rei aqui chega, Davi, reúne teus homens, 600 homens de guerra, o exército vai na frente, e você com os teus homens vão junto comigo na retaguarda. Irmão, você vai ver na continuidade do texto, que Davi, sim senhor, vamos para a guerra. Davi se dispõe em lutar contra o seu povo. Davi compra uma briga, entra numa batalha que não era dele. Ele deixa a sua cidade de Ziclag, onde ele habitava, suas mulheres, seus bens, seus filhos, todos os homens de guerra, e vão até o rei Aquis, até os filisteus, para se juntarem com o exército, para ir marchar contra Israel. Enquanto Davi está cuidando do que era dos outros, ele deixa aquilo que era seu desprotegido. E aqui vai uma mensagem muito rápida: cuide daquilo que é seu, cuide daquilo que é seu. Às vezes nós nos preocupamos tanto, de forma pejorativa mesmo, com o dos outros, da vida dos outros, esquecemos de olhar para dentro de casa. Damos conta de todo mundo, esquecemos de olhar dentro de casa. Davi agiu assim, foi cuidar do que não era dele, e deixou a retaguarda, deixou a família dele, deixou os bens desguardados. Davi, sem consultar o Senhor, começa a se importar com os valores alheios e se esquece do que era dele.
Aí você vai ver lá em 1 Samuel 29, 23, que aí os homens do rei Aquis, os filisteus, quando vê Davi junto com o exército ali, eles, ô rei, o que está acontecendo? O que esse Davi? Você esqueceu que esse Davi é hebreu? Tá certo que ele já está 1 ano e meio caminhando com a gente aí, mas vai que no calor da batalha, ele quer chamar a atenção do rei dele e se volta contra nós. Deixa esse camarada aí, ele não vai para a guerra conosco não. E o rei Aquis volta, Davi, me desculpa meu filho, eu confio em você, mas os homens do exército não concordaram com a tua presença nessa batalha. Então, vai descansar, volta para Ziclag, fica lá com a tua família. E Davi, livramento, volta para Ziclag, caminho de 3 dias. Quando ele chega em Ziclag, aí entra aquela história que nós lemos no início com o presbítero Rodrigo. Ziclag havia sido tomada. Davi e seus soldados chegaram a Ziclag. No 3º dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Versículo 4 do capítulo 30. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não ter mais forças. Irmãos, você imaginou você chegar na tua casa, a tua esposa não está, ou um ente teu querido não está, aquilo que é tudo para você não está. Davi, quando ele chega, os filhos não estão, a esposa não está, e todos os soldados, os homens que estavam com ele, na mesma situação. Ele abre, ele vê que todos os seus bens haviam sido saqueados, roubaram tudo, levaram tudo. A gente tem uma canção que é muito bonita, né? Tem uma mensagem linda, os planos que foram embora, aí o coro, restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me, e põe teu azeite em minha dor, restitui. Davi, e o texto para a base dessa canção é esse texto, capítulo 30 de 1 Samuel. Só que Davi, aquilo que ele havia perdido, era responsabilidade dele. Porque ele não cuidou daquilo que era dele. Ele estava cuidando de outros interesses e deixou aquilo que era dele para outros cuidarem. E agora ele não tem nada. Ele não tem nada. E detalhe, sem consultar o Senhor, Davi quer lutar uma batalha que não era sua. Consequentemente, todos os seus interesses ficaram sem proteção. Não entre em batalha, não entre em guerra que não é sua. Não entre em guerra, não entre em batalha. Não coloque sua mão naquilo que você não sabe, naquilo que você não conhece a procedência. Por fazer isso, Davi perde prestígio, bens, honra e família. Por quê? Davi ficou profundamente angustiado, pois os 600 homens de guerra que estavam com ele, ficaram, imagina, você chegar em casa, tua esposa não está, teus filhos não estão, e por conta de uma decisão do líder ali, que sem consultar o Senhor, ele foi fazer o que não era para fazer, esses homens estavam angustiados profundamente, e começaram a falar, murmurar um para o outro, vamos matar esse cara, vamos matar esse cara, vamos matar esse cara, é ele que trouxe essa desgraça para a gente. Porém, Davi ouvindo tudo isso, Davi fortaleceu-se no Senhor. Agora Davi, em meio a todas essas angústias que ele passa, agora ele começa a fazer o caminho de volta, ele fortalece-se no Senhor. Aí, acusações de pessoas, irmãos, aí detalhe, esses homens que seguiam Davi, eram homens, o texto vai dizer que eram homens vadios, em outros textos vão dizer que eram homens vagabundos, homens que não tinham valor nenhum para a sociedade. Enquanto Davi era fugitivo de Saul,
ele chegava nas praças, chegava debaixo dos viadutos que de repente poderia ter por lá, tinha lá uns camaradas sem nada o que fazer na vida, desprezado pela família, desprezado pela sociedade. Davi chegava lá, e aí, camarada, por que você estava... Davi estendia a mão, ajudava, levantava essa pessoa, o camarada estava meio magrinho, daqui a pouco esse camarada começava a comer, ficava forte, Davi começava a treinar esse camarada, se tornava um guerreiro. Agora esses camaradas que não eram nada, não tinham nada, agora querem matar o Davi porque eles perderam suas famílias. E Davi fortalece-se no Senhor. Vou correr um pouquinho. Davi volta a buscar a direção de Deus. Irmãos, essa é a melhor solução. Tomou decisão que não era de Deus, você está vendo que não é de Deus. Você está no lugar, você está agindo, você está se comportando de uma maneira que você já entendeu que não é o lugar, não é aonde, não é o que Deus quer que você venha estar fazendo, ou você venha estar. Busque a direção do Senhor. Perdeu muito. Alguém aqui, ou alguém que está em casa, perdeu muito. Quer recuperar? Busque a direção do Senhor. Perdeu muito. Quer recuperar? Assuma suas responsabilidades. Você é responsável pelo que acontece em sua vida. Davi poderia dizer, não, mas foi o fulano. Não, eu errei. Eu não consultei ao Senhor. Mas agora ele se coloca diante do Senhor e vai consultar o Senhor para o que ele deveria fazer. Então Davi disse ao sacerdote, ele vai, chama o sacerdote, busca orientação. Davi era um grande general nesse momento, mas dentro do seu pequeno exército, tinha uma autoridade espiritual. Ele busca orientação naquele que era autoridade espiritual. E quando ele começa a fazer esse caminho, ele começa a encontrar a palavra de Deus no Salmo 119, verso 105, vai dizer que o Senhor é lâmpada, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E quando nós nos aplicamos em encontrar a resposta, a direção da nossa vida, para a nossa vida, na sua palavra, o Espírito Santo traz essa resposta, o Espírito Santo clareia o nosso caminho, e é o que Davi vai fazer. Ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Ele faz a primeira pergunta, aqui dava uma pregação já, devo perseguir? O Senhor responde sim. Irei alcançá-los? Posso persegui-los? Aí o Senhor vai dizer, pode ir atrás, só que esse ir atrás não estava claro, vai para o sul, vai para o norte, vai para o leste, vai para o oeste, não, vai atrás que você vai alcançar. E Davi sai, igual a Fernanda contou no testemunho dela aqui, o Senhor começou a mostrar um caminho, graças a Deus que vieram parar na fazenda Rio Grande, glória a Deus, né? Glória a Deus, mas saíram como ela falou, ela colocou o pé no barco, para fora do barco e não sei para onde eu vou, mas eu vou, Ele está mandando eu ir, eu vou. E assim Davi saiu, em busca de tudo aquilo que ele havia perdido. Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, 200. Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Irmãos, esses camaradas já estavam há mais de 36 horas, um dia, quanto que é 3 dias? 24, 48, mais de 50 horas sem dormir. Aí quando chega nesse ribeiro, 200 deles estão cansados. Aí o Davi deixa alguns cavalos, algumas malas, e vamos, eu e os 400. Ele foi mais para frente ainda, perseguindo, sem direção, mas o Senhor mostrava, vão por aqui, e eles foram. Aí a gente vai entender, irmãos, voltando um pouquinho, que nessa caminhada, eles encontram um camarada que estava moribundo, um camarada que estava esperando só morrer. Tinha já uns mosquitos, uns urubu ali próximo dele, só estava esperando ele morrer, porque ele havia ficado doente, há 3 dias ele não comia, não bebia, e estava largado ali. E nesse caminho, quando Davi está
com o seu objetivo. Agora guarde isso aqui. Davi estava no seu o seu objetivo era resgatar a sua família, resgatar os seus bens. Essa era a meta dele, e ele estava indo. E nessa busca, ele encontra esse camarada que estava prestes a morrer. 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. Ele para tudo e vai lá ver o que estava acontecendo com o camarada. Aí o texto vai dizer que ele dá de comer a esse camarada, e não é pão simplesmente, é uma comida fina. Ele comeu pedaços de bolos de figo prensados e bolos de uva, passas. Olha que comida diferente, bacana. Não era qualquer coisinha não era um pão comum, pão seco. Era um troço fino que Davi deu para esse camarada. Uma comida que naquele momento ali de deserto, trazia sustância e deu água para esse camarada. Camarada melhorou um pouquinho ali, se restabeleceu. Irmão, você imagina quantas horas durou esse momento em que Davi para dar atenção a esse camarada que precisava de ajuda? Ele para por um momento o seu objetivo, a sua missão, aquilo que era de interesse dele, para ajudar alguém. Esse é um homem que tem, por isso que Deus vai falar, o homem segundo o meu coração. Aí a gente vai entender, o objetivo de Davi não fez ele perder a sensibilidade de ajudar o próximo. Na nossa busca, no nosso desejo de alcançar, de conquistar, a gente não pode ignorar as pessoas que vão ficando, que a gente vai encontrando pelo caminho. Pare e ajude. Aparentemente era um atraso em sua missão. Quando a ajuda ou servir é movida por interesses, não é ajuda. A gente vai entender, irmãos, que esse camarada, ele não tinha nada para oferecer para o Davi. Era uma pessoa que estava doente, não tinha nada para oferecer. Por que Davi iria se importar com alguém que não tinha nada para oferecer? Um homem segundo o coração de Deus, ele se importa com aqueles que não têm nada para oferecer. Numa sociedade, no mundo que nós vivemos hoje, onde tudo é movido por interesse. Eu vou tratar bem o fulano, eu vou ajudar bem o fulano, porque ele pode me ajudar assim lá na frente. Não é assim? É por isso que nós temos um lema aqui nessa igreja: servir sem ser visto. Porque quando quando eu ajudo alguém, já esperando receber algo em troca, isso não é ajuda. E Jesus vai falar disso. Que vantagem tem eu ajudar alguém que pode me ajudar? Ajuda aquele que não vai poder retribuir. Faça por alguém. Jesus vai dizer, quando você fizer um banquete, uma coisa é eu fazer quando o Ronan preparar foi estrogonofe e tal, não sei o quê, eu posso daqui a pouco chamar o Ronan para ir lá em casa comer um churrasco. O que Jesus vai dizer? Ei, Ronan, não, para de oferecer estrogonofe. Não é que não possa, mas Jesus dá mais valor para o Ronan de repente preparar umas marmitas e identificar alguém que está precisando, do que fazer essa troca. Davi não estava esperando nada daquele camarada ali. Mais para frente um pouquinho. Quando servimos alguém que muito nos serviu, isso é gratidão, né? Uma coisa, cadê o irmão Francisco? Não está aí hoje, não tenho falado do irmão Francisco. O irmão Francisco pedir, se eu estiver dormindo lá 3 da manhã, 2 da manhã, o irmão Francisco me ligar: pastor, você vem me ajudar a bater uma laje aqui? Eu vou, chamo meu sogro, vamos lá bater uma laje 2 da manhã. Porque o irmão Francisco já fez muito para mim, e eu só vou estar retribuindo algo que ele já fez. Quando servimos alguém movidos por interesse, isso é egoísmo, ganância, desumanidade, ambição, farisaísmo, ou seja, eu estou fazendo para ter algo em troca. Voltando para o texto, quando Davi ajuda aquele camarada, ele não queria nada em troca, ele estava ajudando só por ajudar. E qual foi a surpresa de Davi? Servir sempre sem olhar a quem. O fato dele ter esse coração
Isso faz de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, e a gente vai entender que a gente não pode desprezar as pequenas coisas. Aquele camarada era um doente que estava prestes a morrer. Não era nada, não era ninguém em relação a Davi. Mas Davi ajuda, estende a mão, salva a vida daquele camarada ali, sem esperar nada em troca. Era uma pessoa simples, o que poderia ajudar? Aí você vai ver que esse camarada, na verdade, quando ele redobra a sua força, quando ele volta, quando ele está melhor, isso depois de horas, era um jovem egípcio, que era escravo de um desses amalequitas que havia saqueado a cidade de Davi. Ou seja, esse camarada que não era nada, tinha uma informação preciosa que iria ajudar Davi. Na última quinta-feira nós falamos sobre isso, para nós não desprezarmos as pessoas, que às vezes, isso aqui não é ninguém, não despreze, porque muitas das vezes é essa pessoa que vai ser um instrumento de Deus na tua vida. Não despreze pessoas, não despreze pequenos sinais. Nós aprendemos isso na última quinta-feira. Então Davi não tinha uma direção, mas através desse homem que fora deixado para morrer, Deus dos céus deu a direção a Davi. Davi tinha 5 pedras. O que é pedra para derrotar um gigante? Moisés tinha uma vara na mão. O que é uma vara para enfrentar o maior exército daquela época? Coisas simples, mas que na mão de Deus, e quando nós temos o nosso coração voltado a valorizar coisas simples, a valorizar pessoas que você olha, você não pode tirar nada dele, não pode te contribuir com nada, te acrescentar com nada, ajude, sirva. É através de servir que Deus vai te abençoar. Aleluia. Não despreze a simplicidade das pessoas, não despreze os pequenos sinais. Lembremos do último culto de ensino. Davi lhe perguntou se esse camarada podia levar ele até onde os amalequitas estavam. Ele falou: posso sim, então vamos. E caminharam mais um pouco, daqui a pouco os amalequitas estavam descansando, com as mulheres presas, as crianças presas, aquele monte de ouro, aquele monte de coisa que era cara para aquela época. Detalhe, esses amalequitas, eles não roubaram só Davi, eles roubaram todo aquele povo, toda aquela região. Ou seja, eles tinham a riqueza do Davi e de outros povos. Pegou isso? Mais para frente um pouquinho, irmãos. Quando ele levou Davi até lá, Davi recuperou tudo, com 400 homens. Eles estavam em um número muitas vezes maior, mas não era Davi e seus 400 homens lutando, era Deus lutando. Quando Davi se coloca em condição, com o coração quebrantado, um coração disposto a servir, sem olhar a quem, o Senhor deu a direção. Você está pegando isso aqui, irmãos? Eu estou falando com pessoas nessa noite, que estão buscando uma direção, e de repente você está indo no caminho errado, na direção errada, buscar essa direção. Olha as coisas simples que têm acontecido em tua volta. Olha coisas simples que têm acontecido em sua volta. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. Imagina, Davi foi atrás de 100 cabras, 100 camelos. Agora Davi estava voltando com mais de 1000 camelos, mais de 1000. Coisas exageradas aconteceu. Ele foi atrás de X e voltou com X ao quadrado, enfim. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós colocamos no nosso coração em ter um coração sensível à voz de Deus, um coração pronto a servir a alguém, sem esperar nada em troca, o Senhor abençoa, o Senhor mostra o caminho. Finalizando, então Davi foi, detalhe, ele resgata tudo.
Quando ele está voltando, lembra que 200 ficaram no ribeiro? Os 400 que estão com Davi, eles falam, Davi, olha, vamos devolver as mulheres dos 200, os filhos dos 200, mas eles não vão pegar 1 centavo desse dinheiro todo que a gente trouxe de lá. Olha o coração. Aí Davi vai dizer, na sequência? Não, meus irmãos, não façam isso. O Senhor nos deu, o Senhor que nos deu. Eles estavam, uma linguagem lá do norte, não sei se aqui no sul tem essa linguagem, eles estavam suvinando, regulando aquilo que não era nem deles. Não vamos dar não, Davi, deixa tudo para a gente. Devolve só a mulher do fulano, principalmente aquela mulher lá, que fala aqui só, não, deixa, pode devolver a mulher, os filhos, mas o ouro, a prata, as ovelhas, os animais, a gente não vai dar um tostão para esses camaradas, porque eles não quiseram ir na luta conosco. Aí Davi mostra a real, meus irmãos, não foi na força do nosso braço, não foi no nosso jeito, não foi na nossa habilidade, foi Deus que fez com que nós recuperássemos tudo. O que Davi estava dizendo para esses caras? Vocês só conseguiram recuperar porque Deus nos conduziu a esse caminho de vitória, porque Deus ouviu a nossa oração, porque Deus lutou por nós, porque até então eles estavam recuperando, estavam levando, mas estavam achando que era eles. Então, para recuperar o que perdeu, a gente precisa entender que é Deus que vai fazer. E às vezes a gente fica achando que é como a gente vai fazer, é do jeito que a gente vai falar, que vai trazer de volta. É Deus. E Davi deixa muito claro isso. Isso faz de Davi um homem segundo o coração de Deus. E um homem segundo o coração de Deus, que se preocupa com, irmãos, isso tem sido falado aqui, um homem segundo o coração de Deus, é aquele que se preocupa pelo outro, em orar pelo outro, em clamar a Deus pela família do outro. E quando nós nos colocamos diante dele como uma pessoa que atrai o favor dele, aí você pode ter certeza que essas orações que estão acontecendo na madrugada, isso aí está movendo céus, está movendo corações, está movendo corações. Quando Davi chega a Ziclag de volta, aí você vai ver que, lembra, imagina comigo, ele foi atrás de 100 mil e está voltando com mais de 12 milhões, era muita coisa. Aí Davi enviou parte dos bens às autoridades de Judá. Ele reconhece pessoas que foram bênção na vida dele, e ele envia como presentes, animais, vestes, ouro, prata. Aí ali está escrito em 1 Samuel 30, 26, 31, ele enviou esse presente às autoridades de Betel, e vai falando. Esses locais, todos esses locais, Davi havia passado, e de alguma forma esses homens, estas autoridades, haviam ajudado, haviam abençoado Davi, para que ele chegasse até aquele momento em que ele estava com vida. Aí a gente precisa fazer uma reflexão aqui. Se você está aqui hoje, lembre de pastores, de pessoas que já oraram por você. Dê lá de Votoporanga, Cosmorama, bonitão, Lena. Se estão aqui hoje, é porque desde lá já teve alguém que, Senhor, abençoa a família do Luiz, essa família, a família da Lena, abençoa. O índio, irmão Francisco, lá no Pará, Deus salva a família do irmão Francisco. Que pastor que orou pela salvação da família do irmão Francisco, lá não aconteceu, mas a família do irmão Francisco está se achegando a Deus, porque alguém
há mais de 10 anos, 20 anos tem orado, já orou. Eu fico muito triste quando chega alguém nesse lugar aqui, contando historinha que o pastor de Londres, eu saí porque deu problema. Ingrato, ingrato. Não podemos esquecer das pessoas que ao longo dessa caminhada já nos ajudaram para que nós estejamos aqui hoje. Ore, se você não pode mandar, irmão Francisco, um terno lá para o pastor, para o irmão lá no Pará, ore por ele, ore pela família dele, ore pela pessoa que falou de Jesus para você. Davi sai abençoando todo esse povo, todo esse povo. Isso fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia ser grato. Davi, quando ele fazia algo para alguém, ele não esperava recompensa ou muito obrigado, não. Ele fazia porque ele era servo, ele tinha um coração servo. Mas quando ele recebia algum favor de alguém, Felipe, ele sabia ser grato. Isso faz da pessoa um homem segundo o coração de Deus. E quando alguém que é segundo o coração de Deus, olha, aqui, procura ter um coração segundo o coração de Deus, irmão, quando cai de joelho de madrugada, às vezes nem cai de joelho lá na cama mesmo, o céu ouve, o céu responde. Que nessa palavra, com essa palavra, você venha ser motivado a buscar ter um coração segundo o coração de Deus, para que o seu coração venha ser segundo o coração de Deus. Aleluia! Saiba reconhecer os seus erros, assuma as suas responsabilidades, para você voltar no projeto inicial, original de Deus. Assuma seus erros. Davi sabia fazer isso como ninguém. Enquanto Saul responsabilizava outros, e por isso que ele perdeu o trono. Lembram quando Samuel mandou ele fazer um sacrifício, e ele fez da maneira errada, desobedecendo Samuel, e quando Samuel chega, Saul, o que você fez? Não era desse jeito. Ele diz, foi o povo. Não assumiu a responsabilidade dele. Davi se torna um homem segundo o coração de Deus, porque ele assumia os seus erros. Eu sou responsável pela minha família, eu sou responsável, Senhor, tem misericórdia. Buscava a direção de Deus, confia e depende de Deus. Você vai ver a partir do livro dos Salmos, que Davi caminhava nesse propósito, buscando a direção de Deus. Qual é a direção de Deus para a tua vida? Ei, qual é a direção de Deus para a tua vida? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? O que Deus já falou lá atrás com você, e você de repente está andando no plano B. Tem alguém andando no plano B aqui? Tem alguém andando no plano B aqui? Se você estiver andando no plano B, ou seja, não vou me envolver com nada, deixa eu andar aqui, longe do radar. Se envolver dá trabalho, dá mesmo, é cada vento que a gente passa, né, Eduardo? Se envolver é cada vento que passa, mas a gente continua no barco. É melhor estar no barco. Olha só, irmão, isso aqui é antiga, mas é melhor estar no barco, onde o vento está para lá e para cá, e você às vezes fica com medo de cair, às vezes você até para de remar, fica ali de boa, do que você em um barco, onde o mar está calmo, e Satanás está dirigindo a tua vida. Porque ou você está no barco, onde volta e meia tem tempestade, tem vento, ou você está num barco onde está tudo mil maravilhas, aparentemente o plano B está funcionando, e Satanás está indo,
está indo, levando para onde Ele quer. Então nessa noite é uma oportunidade de você voltar ao projeto original de Deus para a tua vida, e a partir disso a tua família é abençoada. Se coloque de pé em nome de Jesus, para a gente, os irmãos alongarem as pernas e achar que já vai acabar. Já vai acabar, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Sabia expressar gratidão a Deus às pessoas. Não busque por atalhos para o que Deus tem na tua vida. Ficou clara essa palavra de hoje, irmãos? Para ser um homem segundo o coração de Deus, para que nessa próxima madrugada, agora, segunda-feira agora, você venha colocar o teu coração diante de Deus. Senhor, me ajuda a ter esse coração que Davi tinha, de servir sem ser visto, de servir sem esperar nada em troca. Me ajuda, Senhor, eu reconhecer os meus erros. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Senhor, me dá forças para que eu venha abandonar esse plano B que eu tenho vivido e venha estar nos teus caminhos, debaixo da tua vontade, fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer. Me ajuda, Senhor, a suportar os vendavais, os ventos fortes, que eu possa passar, que a minha família possa passar. Mas eu quero, Senhor, estar no teu plano original, naquilo que o Senhor idealizou para a minha vida, naquilo que o Senhor idealizou para a minha família, e a partir dessa oração, você pode ter certeza que os céus serão movimentados, como a gente ouviu na quinta-feira. O céu é movimentado, porque Ele tem o poder sobre a água, sobre o vento. Lembra que os discípulos ficam assustados? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Se coloque nessa condição, e eu tenho certeza nesses dias, que essa igreja está orando pelas madrugadas. Vidas serão curadas, vidas serão libertas, vidas serão transformadas, drogados serão libertos, vidas serão curadas. Aquilo que o médico falou que não tem possibilidade de acontecer, vai acontecer, como eu não sei, mas vai acontecer. Aquela pessoa que a família diz, não tem mais jeito, o Espírito Santo vai pegar ele de jeito, porque é ele que convence da justiça e do juízo, porque eu e você como igreja estamos de madrugada orando, intercedendo. Senhor, nós queremos te glorificar, te exaltar, por essa oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, Pai. Que essa palavra, o teu Espírito Santo se encarregue de ratificar no coração dos teus filhos, no coração da tua igreja, Senhor. E que restituições venham acontecer na área financeira, na vida financeira dos teus filhos, na saúde, Senhor. Pessoas que gozavam de saúde e agora não evitam alimentos, Senhor, que algo lindo venha acontecer, que o Senhor, através do teu poder, do poder da tua palavra, venha tocar na saúde, que órgãos que não funcionam, que voltem a funcionar na sua normalidade. O Senhor nos fez perfeito, com os órgãos funcionando perfeitamente. Então nós oramos, Senhor, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer restituição na saúde da tua igreja. Senhor, muitas pessoas estão orando nessa madrugada por libertação, por pessoas que estão nas drogas, por pessoas que estão, Senhor, entregues à bebida, à cachaça, Senhor, que o Senhor venha trazer libertação, que essas pessoas que estão sendo apresentadas, elas venham sentir ânsia, nojo, Senhor, de colocar essas porcarias em suas bocas. Haja libertação em nome de Jesus. Pessoas que são oprimidas por espíritos imundos, em nome de Jesus, em sua mente, em seu corpo físico, nós declaramos que haja libertação, 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 libertação para a honra e glória do teu nome, Pai.
que haja salvação, que haja salvação. Nós temos orado por salvação de vidas, e eu creio que famílias, que vidas serão salvas, serão alcançadas pelo poder da Tua palavra, pelo poder da intercessão da Tua igreja, Pai, que de madrugada clama por Ti. Pai, manifesta a Tua graça, o Teu favor sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.